Jaziel, está aberto para você já. Valeu, obrigado. Bom, tem sido muito bom todas essas noites. Também é um privilégio para mim e para a Ivone, receber vocês na nossa casa toda noite. Nunca imaginava isso. E então, interessante as mensagens, porque tudo tem a ver com a gente, né? E eu queria dividir uma mensagem, mas também abrir meu coração dessa fase que eu estou passando depois dos 70, as minhas angústias, por causa da terceira idade, que é a primeira vez que eu estou passando por isso, né? O Azor já passou, já está com 88 anos, mas eu estou começando. E eu até estava pensando falar a respeito dos sofrimentos de Cristo, mas eu mudei a mensagem e eu queria compartilhar a respeito do que Paulo fala sobre os obreiros, os missionários, os pastores e os líderes, né? Então, vou basear a meditação no livro da carta de Paulo a 2 Coríntios, no capítulo 4, que o título do capítulo é Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. E eu acho que tem a ver com a gente, porque mesmo aos trancos e barrancos, a gente cumpriu, de uma certa forma, o ministério, por isso estamos aqui, né? Ainda firmes, reunidos. Então, eu acho que esse texto tem muito a ver com a gente, né? Então, eu vou ler aqui rapidamente. Diz o seguinte: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Agora a mensagem vai ser baseada nessa parte aqui. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que o evangelho, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos,
porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio dos muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Bom, o capítulo todo tem muita coisa aqui, mas eu tenho algumas coisas práticas para falar a mim mesmo e a todos nós. Primeiro que Paulo ele usa uma imagem de que a gente tem um tesouro, mas esse tesouro está num vaso de barro. Bom, o tesouro pode ser interpretado de várias maneiras. Eu interpretaria, claro, que o tesouro é Cristo. Mas pode ser Deus, pode ser o Espírito Santo. O tesouro pode ser dentro de nós, pode ser vinho, né? O odre, onde guarda o vinho, né? Pode ser leite, por exemplo, terra que emana leite, mel, pode ser também mel, pode ser água viva, né? Jesus falou para a mulher que se ela bebesse da água, se tornaria uma fonte dentro dela, né? Para jorrar para a vida eterna. Então, pode ser o próprio Evangelho. Esse tesouro pode ser a palavra de Deus, que a gente guarda no coração. Mas o que é interessante é que Paulo usa essa imagem de o interior, como se a gente fosse composto de um exterior e o interior. E no fim do texto ele diz, o homem exterior e o homem interior. A mesma pessoa, só que ela tem a parte de dentro e a parte de fora. Então, quando faltar 5 minutos, você me avisa, que eu sou eu não quero ser prolixo. Mas, então, essa parte do tesouro tá legal, tá ok. Isso não tem sombra de dúvida. Na teologia seria o já, né? Já recebemos esse tesouro, já nos convertemos, já ressuscitamos espiritualmente e tal, né? O problema é que esse tesouro, pela sabedoria de Deus, sei lá, né? Ele coloca dentro de um vaso de barro. Agora, qual é
qual é esse simbolismo? O que significa vaso ou jarro de barro? Vaso de barro. Bom, a gente pode interpretar de várias maneiras. Lembrando que o barro, ele tem algum valor. Na verdade, o que não tem valor, mas eu nem diria que não tem valor, é o pó. Tá? Porque você pega a terra, o pó da terra, e mistura com água e você tem o barro. Então, é interessante isso, porque nós voltamos para o pó. E a Bíblia usa pó e usa barro. Os dois como finitudes, como, né, uma coisa que não tem muito valor. Mas não necessariamente que não tenha valor. Então, é interessante que você tem o pó, mas quando você tem o barro, isso quer dizer que Deus já tomou você e já transformou a gente de pó para barro. Então, já é uma ação de Deus. A gente já começa a ter o valor ali, né? Porque o não valor do barro não é que ele não tenha valor, é a fragilidade dele. Né? Não é como o ferro, não é como o diamante, que é muito resistente. O barro não, o barro é frágil em termos de quebrar, ele tem que se tomar cuidado. Agora, é interessante que do barro, o barro vai na mão do oleiro, vai na mão do escultor, né? E aí começa a mudar de valor também. Quando ele é só barro, ele tem um valor. Mas quando ele vai na mão do oleiro ou na mão do escultor, aquilo lá a gente não sabe o que pode acontecer. Então, eu acredito que Deus nos tomou, né, lá no passado, aquele que começou a boa obra em vós, a de completá-la, tudo isso faz parte da teologia e da nossa doutrina, né? E ele começa a trabalhar em nós para nos tornar vasos ou jarros, né? Aí e o valor já aumenta aí. Agora, pode também, a Bíblia fala de vasos para honra e vasos para desonra. Claro que a gente geralmente pensa em vaso de desonra, vaso sanitário, que o Ailton adora. Mas, assim, eu fico pensando que até o vaso sanitário tem seu valor. Ai de nós sem o vaso sanitário, né? Bom, mas tem o vaso para a honra, que geralmente são vasos onde vai ser colocado alguma coisa dentro de mais valor ainda, onde ele se torna só um invólucro. É como se fosse uma embalagem, é como se você embrulhasse um presente, né? Tem gente, a Ivone adora a embalagem. Ela recebe o presente, ela gosta do presente, mas ela guarda a embalagem. As nossas gavetas é cheia de papel de presente. Dependendo do papel, é um papel bonito, né? Dependendo do pacote. Então, dependendo do vaso, também tem vasos bonitos, entendeu? Embora de barro, mas são bonitos. E às vezes até nós folheamos esse vaso de ouro. E aí, se o vaso for muito antigo também, ele tem um valor maior também, se é um vaso de arqueologia. Não sei se vocês assistiram o filme do Indiana Jones, que eles vão descobrir o Graal, o cálice da eternidade.
e aí eles entram lá, ele consegue entrar lá, e o nazista entra também querendo. Aí eles têm que escolher, tem vários cálices, e eles têm que escolher, e a mulher, coitada, escolhe o cálice de ouro mais bonito, mais brilhante, né? E ela toma, e aí ela morre. E o Indiana Jones, para salvar o pai que está ferido, pega o cálice mais simples, que devia ser um cálice de madeira, alguma coisa assim, e leva, e aquele é o que é o cálice que tinha o tesouro da vida eterna, da eternidade. Então, seria mais ou menos isso. A gente carrega um tesouro no nosso homem interior. E no nosso homem exterior, a gente é e não vai deixar de ser um vaso de barro. Ou seja, um vaso que se quebra com facilidade, tem que tomar cuidado, não é um vaso de ferro, não é um vaso de ouro, não é um vaso de barro no sentido de fragilidade, de fraquezas, de erro e de pecados. Esse é o problema. Só que a gente tem vergonha disso. Nós temos vergonha dos nossos erros. Nós temos vergonha das nossas fraquezas. Quando aqui no Instituto Bíblico eu estudei, eu tive que dar vida cristã, e eu tinha que dar temperamentos. E a primeira vez que eu estudei os temperamentos, os 4 temperamentos, descobri que eu era sanguíneo. E a parte positiva, a coisa positiva do sanguíneo é muito bacana, um cara social, um cara alegre, brincalhão, líder. Mas quando chegava na parte das fraquezas do temperamento, eu fiquei arrasado. Porque a descrição que fazia era de mim, um cara volúvel, um cara que começa as coisas e não termina, e tantos defeitos que eu tinha, eu falei, caramba, puxa vida! Mas eu escondia isso de todo mundo, não queria que ninguém descobrisse as minhas fraquezas. Porque as nossas fraquezas vai contra o nosso orgulho, nossa vaidade, nossa soberba. Agora, isso é normal em qualquer homem, mas no líder espiritual, no pastor, no obreiro, no missionário, no presbítero, no diácono, no bispo, no apóstolo, isso é inaceitável. Você não aceita que você é de barro. Você não aceita. Então você esconde, e quanto mais você esconde, pior. E você, então, por causa do tesouro que você tem dentro de você, e você começa a ter um valor por causa do tesouro, o inimigo vem e faz como fez com Adão. Não, você não é criatura, você é o Criador, você pode ser igual a Deus. Isso é uma grande tentação para os pastores, porque nós falamos em nome de Deus, entendeu? Nós temos também palavras de vida eterna. Então, isso se torna uma pedra de tropeço muito grande para nós. Então, o que a gente faz? Na prática, qual é o engano? O que Satanás engana a gente? Porque a gente está com a Bíblia, a gente está sempre com cuidado com a mentira, com o engano, com o conto do vigário. Porque o problema é a gente cair no conto do vigário, a gente ser enganado. Bom, você vai para o nosso líder. Nosso líder é Cristo. E quando você estuda a vida de Cristo, a encarnação dele, aí a coisa é maravilhosa.
Porque Cristo também, ele tem um tesouro, né? Ele tem um tesouro. Só que, olha bem, em Cristo, o tesouro de Cristo está dentro dele. Por fora, Jesus é homem. Por dentro, ele é Deus. Então, ele não inverteu isso. Por isso que as pessoas tinham dificuldade de entender que ele era Deus, porque só viam um homem. Só viam um homem. E Jesus tinha suas fraquezas também. Ele cansava, ele sofria, ele ria, mas ele chorava, ele sentia dor, ele sentia medo, ele tinha aflições. Logo de cara, foi tentado por Satanás depois de 40 dias de jejum. Então, a coisa a gente não pensa nisso, né? Dos sofrimentos de Jesus. Imagina o cara morrendo na cruz, imagina o cara morrendo na cruz, um filho obediente. E ele lá diz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Nós não conseguimos entender, se bem que ele citou Salmos, né? Mas assim, ele era de barro também. Tanto era de barro que morreu, sangrou. O tesouro dele estava no lugar certo, era lá dentro. Agora, sabe qual é o nosso erro? É que a gente quer que o tesouro seja do lado de fora. A gente quer ser pastores, obreiros, missionários, onde o homem exterior é de ferro. O homem exterior é o super-homem. E aí nós caímos na armadilha do Didi. Do Didi é o diabo. Nós caímos na armadilha dele. Ele convence a gente. E a gente, então, esconde. A gente tem pavor que alguém descubra que a gente é de carne e osso por fora. Que nós somos pastores, mas somos igualzinho a qualquer homem que seja hétero, puro, ou não seja. Mas a gente quer que o homem exterior seja incorruptível. Mas o incorruptível é o homem interior. Nós fomos feitos de barro. E isso só vai mudar na ressurreição. Por enquanto ainda não. Não adianta título, reverendo, bispo. É tudo barro, para não dizer a palavra do... barro, pó. Tem seu valor? Tem. Porque foi feito por Deus. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez essa carcaça, que por mais frágil, nossa, olha o coração. Meu coração trabalha há 70 anos, sem sábado, sem domingo, sem feriado e sem férias. O estômago, o pulmão, todo o nosso corpo, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Isso sem contar com a mente, nosso cérebro. Mas é de barro, é frágil. E nós também. Então, quando cai a ficha da gente e a gente põe as coisas no devido lugar, aí é mais fácil. Aí você tira de letra
O ministério. O ministério. Por isso que nós estamos aqui. Alguns, como a gente chegou à conclusão, estão feridos, machucados. Alguns sem um olho, outros sem uma orelha, outros sem um braço, sem a perna. Alguns estão inteiros, mas pensam que estão inteiros, mas não estão. Porque é de barro. Então a gente quer transferir o tesouro para nós, mas o tesouro não é nosso, foi colocado por Deus. Então, pare de ser enganado. Eu quero parar, eu quero parar de ser enganado. De me ensoberbecer, de me achar que eu sou melhor do que os outros. Não sou. Não sou. O bom que há em mim não sou eu. A parte ruim sou eu, que é o barro. Entendeu? Bom, para terminar. Como é que a gente faz para, então, dar um plus? Dar um upgrade? Bom, o vaso ou o jarro, ele pode ser quebrado. Se ele for quebrado por Satanás, porque essa é a vontade dele, esse é o alvo dele, porque ele sabe que nós somos de barro, nós é que não sabemos. Então ele quer nos quebrar. Jaziel, você tirou o teu som. É? Não. Tá aqui, firme. Ah, me perdi agora, peraí. O Você estava raciocínio. falando que o vaso pode ser quebrado. Ah, sim. Então, se é Satanás que quebra o jarro ou o barro, desperdiça o que estava dentro. Então, se é vinho, é o odre que derramou o vinho, acabou. Se é perfume, entendeu? Então, Satanás quer nos quebrar. E ele vem na parte frágil da gente. Ele não vem no homem interior, ele vem no homem exterior. E o homem exterior está frágil porque a gente está policiando só o homem interior, não está policiando o homem exterior. É como o inimigo que vai atacar uma cidade com muros, ele vai procurar a fraqueza. Isso eu aprendi nos temperamentos. Satanás vai pegar na minha fraqueza para me derrubar, me humilhar, me provocar escândalo, para me quebrar. Mas tem um outro jeito de quebrar para o bem, para melhor. É quando o Espírito nos quebranta. Ele nos quebranta, por quê? Porque o tesouro está dentro da gente. Mas não é para ficar ali. É para ser aberto e se espalhar. É como a água que jorra para a vida eterna e as pessoas vêm tomar essa água. Então, para isso acontecer, o Espírito Santo, ou Deus, ou Cristo, precisa nos quebrantar. E quebrantar é isso, é reconhecer, Senhor, eu sou barro, eu sou humano, eu sou frágil, eu caio em tentações, a não ser que o Senhor não me deixe cair em tentação. Se depender de mim. Então, esse é o quebrantar do Espírito Santo, é o reconhecimento da minha limitação como homem, como mulher, obreira, batizada com o Espírito Santo e tantas outras coisas, entendeu? A nossa honra. Então,
Muitas vezes estamos ali com o tesouro, mas o tesouro está escondido e você não me toque, não chegue perto de mim. E muitas vezes o Senhor permite que Satanás quebre, para depois ele talvez refazer o jarro outra vez. Mas isso não será necessário, não seria necessário se você antecipasse essa ação, não do diabo, mas a ação do Espírito Santo. Dizendo, sonda-me, Senhor, sonda-me. Vê se há em mim há algum caminho mau. Não, você não pode se sondar, porque nosso coração é enganoso também. Se a gente vai falar da gente, a gente só conta a parte boa. Você não vai contar as suas fraquezas, você não vai contar as suas mancadas. Para a gente confessar nossas tentações, já é isso. Nossos pecados, de jeito nenhum. E não é bom que confesse mesmo, não. Porque os outros, Satanás vai estar ouvindo e vai cair em cima de você e vai acabar com você. Mas assim, você pode pedir a Deus para sondar seu coração. E Deus vai dizer, olha, eu sondo você, você tem um tesouro, eu coloquei meu filho dentro de você, eu coloquei meu Espírito Santo. Você é um templo, eu construí você e estou morando dentro de você. Só que esse templo, por enquanto, é de barro. É esse o seu problema. Quando você se convencer disso, aí eu vou poder te usar mais, porque eu vou poder te quebrantar. O que é quebrantar que eu interpreto? Eu interpreto quebrantar é tirar a tampa, tirar o lacre e deixar o tesouro interior fluir, distribuir. Faça o bem, faça o bem. E eu vou multiplicando, vou pondo mais dentro de você. Quanto mais você der, mais eu coloco dentro de você. É a botija da viúva. Quanto mais tirava, mais aparecia. É a multiplicação dos pães. Quanto mais entregava, mais se multiplicava. É melhor dar do que receber. Então é isso aí. Nós estamos chegando na nossa velhice e não temos muito mais tempo. E já nos quebrantamos várias vezes, Deus nos usou tantas vezes. E Deus provavelmente quer nos usar mais ainda. Depois do que está acontecendo aqui com a gente, eu estou acreditando que Deus ainda pode me usar. Eu já tinha desacreditado. Eu falei, não, jubilei, já aposentei, agora só me resta fazer que nem o Paulo, né? Guardei a fé, agora estou aguardando a eternidade. Mas, de repente, eu falei, não, tudo bem, eu sempre fui de barro, desde quando eu era novinho, entendeu? E agora o barro está mais velho, está mais frágil ainda. Então tem que tomar mais cuidado, entendeu? Não posso querer ir lá para o altar, lá para cima, lá para todo mundo ver, entendeu? É isso que a gente quer. Eu tenho que ficar aqui no chão, pertinho do chão, para não quebrar, entendeu? Eu ficar no cantinho ali, no cantinho. Então, entenda isso. O homem interior e o homem exterior. Faça como Jesus. Não inverta. Não queira que o tesouro esteja por fora. Para que as pessoas vejam o quanto você é valioso, quanto nós somos valiosos, nós somos importantes, nossos títulos, nossa experiência. Aliás, afinal de contas, são 70 anos de experiência. Porque isso pode a gente levar uma rasteira se a gente cair nessa conversa de Satanás, a gente pode se quebrar. Aí é duro depois juntar os pedaços. A gente conhece colegas que tentaram juntar os pedaços, mas
Não é a mesma coisa. A não ser que seja quebrantado. Aí Jesus diz, o segundo vinho é melhor do que o primeiro. Isso para ninguém ficar pensando, não, eu quebrei, não tem mais solução para mim. Isso é mentira de Satanás. Deus pode restaurar, ele pode quebrantar e fazer. E geralmente um vaso que foi quebrado e foi consertado, ele é fortalecido e ele se torna melhor do que o anterior. É com aquele milagre do vinho que Jesus fez. O primeiro vinho tinha um sabor. O segundo vinho que foi feito por Jesus, o sabor era muito melhor. Então, até isso é gostoso de ter esperança. Que aconteça o que acontecer com a gente, Deus perdoa, esquece e nos dá uma segunda chance. E deixa o nosso ser interior ainda manifestar a glória dele. Amém! Deus abençoe. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Vamos orar. Querido Pai, nós somos combatentes desde a nossa juventude. O Senhor não somente nos salvou, o Senhor não somente nos transformou o pó que nós éramos em barro, mas o Senhor pegou nós como barro e nos fez vasos. Uns maiores, outros menores, mas somos todos vasos de barro. E o Senhor encheu esses vasos de um tesouro maravilhoso. E esse tesouro a gente está guardando até hoje. Não deixe que a gente seja enganado por Satanás, querendo que o barro se transforme em ferro, em super-homens, em super-mulheres, diferente dos outros no sentido de ser melhor do que os pecadores, do que outros irmãos que não comungam com as nossas doutrinas, ou as nossas práticas, ou as nossas tradições, ou os nossos costumes. Não, nem é os incrédulos, Senhor. Nós achamos que somos melhores do que nossos próprios irmãos. Isso é um absurdo, Senhor. E o Senhor nos ensinou isso, o Senhor bateu nisso. E o Senhor ensinou isso para Paulo, para Pedro, para os apóstolos, e eles nas cartas têm falado isso para nós. Mas, Senhor, muitas vezes somos enganados e caímos na lorota de Satanás. Queremos pôr um valor em nós muito maior do que o Senhor nos dá. Só o Senhor pode nos valorizar, Senhor. E o Senhor nos valoriza demais, porque o Senhor nos ama. Senhor, que esse tesouro dentro de nós seja o teu amor. Dá esse plus para nós, Senhor. Dá esse plus. Que a gente entenda que na nossa idade, nos nossos anos de amizade, o que a gente mais precisa agora não é de doutrina, não é de novidades, não é de consagração, não é de avivamento, mas o que a gente está mais precisando agora é de amor. Então, derrama esse amor dentro desse homem interior. Derrama esse tesouro dentro de nós até transbordar. Até transbordar. E aí, o vaso de barro, ninguém vai ver o barro, porque vai transbordar esse amor. E eles não vão ver quanto a gente é frágil. Vão pensar que a gente é alguma coisa, mas na verdade eles estão vendo o teu amor, eles estão vendo o teu filho, eles estão vendo o teu tesouro. Nos ajuda a fazer isso, Senhor, na nossa terceira idade, nos fins dos nossos dias, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.